Amém. Glória a Deus. Quer desligar isso? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Amém? Uma bênção estar na casa de Deus. Fiz algumas anotações aqui. Vamos fazer uma meditação na palavra do Senhor. Estamos também estreando o som. O César ali na manutenção. Em nome de Jesus. Quantos trouxeram suas Bíblias? Deixa eu dar uma olhada. Que nós vamos hoje, com muita calma, manejar a palavra de Deus. Então gostaria que você abrisse a sua Bíblia hoje. Em primeiro lugar, Marcos capítulo 1. Você que tem sua Bíblia, abra. Marcos, o segundo evangelho da Bíblia. Marcos no capítulo 1. E eu vou ler alguns versículos para que possamos entender qual é o foco desta mensagem. Mas antes de tudo, eu gostaria que você já guardasse o tema dessa mensagem. Presta bem atenção, meu querido irmão. Hoje você não veio em vão aqui na casa de Deus. Hoje o tema da mensagem, para que você entenda, é: volte para o barco. Volte para o barco. Está se encerrando o primeiro mês do ano de 2025. Se eu perguntar o que você conseguiu conquistar, deixa eu contar, vocês aumentam um pouquinho só, por causa da gravação, para não dar oscilação. Se eu perguntar para você, 30 dias já se passaram quase. O que você conquistou? O que você conquistou? Pode tirar o agudo, César, pode tirar bem o agudo e deixar o grave um pouco mais. Que aqui a gente ouve, acho que é um pouquinho diferente daí. Isso, assim está ótimo. Quase 30 dias, irmãos. O que você conquistou? No objetivo do que Deus destinou à vida de cada um. Deus chamou Adão para cuidar do jardim. Ele não conseguiu cuidar. Deus chamou Noé para construir uma arca. Ele conseguiu concluir. Deus chamou Abraão para iniciar uma nova linhagem e separar um povo. Abraão foi e fez. Ele chamou Davi com o objetivo: tacar uma pedra, derrubar um gigante e libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. Na verdade ainda era povo hebreu. Deus chamou Davi para conquistar. Deus chamou Jesus para ser o cordeiro que Abraão ofereceu ali, e Deus deu o livramento. É o sinal para nós. Não tem dois Davi na Bíblia. Não tem dois Abraão. Não tem dois Golias. Não tem dois Jacó. Não tem dois Jesus. Não pense que o seu ministério é igual ao do seu irmão. Não pense que o ministério dele é igual ao seu. A identidade é digital, cada um tem a sua. A marca da íris dos olhos, cada um tem o seu. Eu estou dizendo isso, irmão, porque não adianta vir na igreja, voltar para casa, ser um simpatizante da palavra. Admirei ali o que o pastor Júlio falou, é diferente, coisas novas, mas volta para a mesma vida. Não adianta. Não adianta. Os radicais diriam: é melhor não vir. É melhor não vir para você não se enganar a si mesmo. Mas Deus quer que você venha. Entenda o tema da mensagem hoje. Volte para o barco, para você conquistar aquilo que Deus te chamou e que ainda talvez você não conseguiu. Marcos no capítulo 1, versículo 16, 17 e 18 diz assim, presta bem atenção: andando Jesus à beira do mar da Galileia, ele viu um homem chamado, irmãos, colaborem aí. Marcos capítulo 1, versículo 16. Andando Jesus à beira do mar da Galileia, ele viu quem? Simão. E o seu irmão André, que estavam fazendo o quê? Lançando as redes ao mar, pois eram o quê? Pescadores. Então Jesus disse para eles: siga-me, e eu vou transformar vocês em quê? Pescadores de homens. Aquela palavra foi tão impactante que no versículo 18 diz: no mesmo instante eles largaram as redes e o seguiram. No mesmo instante eles largaram as redes
e o seguiram. Aonde eu quero que vocês comecem a entender, irmão, para que Deus possa falar? João 16 diz que o Espírito Santo, ele entra lá dentro do seu espírito e te convence. Presta atenção. Jesus caminhando à beira do mar da Galileia, ele olhou ali para o mar da Galileia, que na verdade não é um mar de água salgada, chama Lago de Genezaré, por ele ser grande e ser um pouco abaixo ali do nível do mar. O que acontece? Ele tem ondas, por causa do vento das montanhas de Israel. E o que acontece? Ele andando, ele viu dois homens. Ele não chamou qualquer homem. Ele viu dois homens, um se chamava Simão, e o outro era o irmão dele, que se chamava André. E ele observou aqueles dois. Ninguém vai pescar na areia, ninguém vai pescar 5 metros. Um pescador profissional vai onde? É um pouco mais fundo. E Jesus olhou: ei, o que estão fazendo? Estão pescando, somos pescadores, filhos de pescador. Jesus disse: eu tenho uma proposta melhor, Pedro e André. Vamos fazer um negócio? Vem me seguir e eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Diz que Pedro ouviu aquilo, André ouviu aquilo. A palavra deve ter sido tão forte, o chamado, que diz que no mesmo momento largaram as redes, saíram do barco, vieram para a praia, para a terra, e começaram a seguir Jesus. Quem, meus irmãos, está fazendo uma entrega de moto como um motoboy? Para fazer uma entrega, e um homem aparece, olha para você e diz: o que você está fazendo? Sou entregador de iFood, de comida. Vou te fazer um entregador de almas para o céu. Larga tudo e vem. O camarada deixa a chave na moto, a bag, tira a sua capa, no mesmo instante deixa na rua e sai para seguir a Jesus sem questionar. Sem questionar. Primeira coisa que aconteceu: Jesus conheceu a Pedro aonde? Ele estava dentro do quê? Do barco. Olha aí. Um pouquinho para frente, em Mateus, para trás, volta um evangelho. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 22. Hoje Deus vai falar profundamente no seu coração. Ele vai mexer com a sua estrutura para ver aonde que você deixou a desejar, porque Deus quer corrigir, Ele quer refazer, Ele quer salvar, Ele quer continuar a obra que Ele estava fazendo na sua vida. É Mateus capítulo 14, versículo 22 e versículo 23. Diz assim: logo em seguida, depois que Jesus tinha feito um milagre, Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 pessoas, e as pessoas aglomeravam em Jesus. Depois desse acontecimento, diz: logo em seguida desse acontecimento, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado do lago, enquanto Jesus ficava ali e se despedia das multidões, Aí diz aqui: tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. E foi ficando a noite, e ele estava ali sozinho. Mas o barco que estava todos os discípulos já estava a uma certa distância da praia ou da terra, e começaram a se castigar pelas ondas, porque o vento soprava contra o barco. Era uma alta madrugada, e Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando os discípulos viram ele andando sobre o mar, ficaram naquela madrugada, não tinha luz, não tinha nada, nunca viram um homem andar sobre as águas, e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Onde já se viu homem, marmanjo, pescador, fortão que puxa rede, começar a gritar de medo de um fantasma? Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, calma, sou eu, não tenhas medo. E aí se levantou aquele que ele chamou no barco e disse: Senhor, disse Pedro, então me prova se é tu mesmo, então me chama para te encontrar sobre as águas. E Jesus disse: então venha. E ele respondeu: ok. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, foi na direção de Jesus, mas quando sentiu a força do vento, ficou novamente com medo e afundou e gritou: Senhor, salva-me. Diz aqui, meus irmãos, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Ele disse:
Homem de pouca fé, por que duvidou? Por que duvidou? Presta atenção, irmão. O que é o chamado de Deus na nossa vida? Ele chamou Pedro no barco. Dentro do barco disse: Pedro, eu vou mudar a sua vida de pescador de peixe para pescador de homem. Vem comigo. Pedro foi. Já estava andando ali um tempo com Jesus. Um tempo. Jesus acabara de realizar um milagre maravilhoso. 5 pães, 2 peixinhos. Agradeceu, multiplicou e alimentou 5.000 pessoas. E sobrou 12 cestos cheios. Os 12 maravilhados. O que é isto? A multidão: quero mais, cura meu filho, multiplica minhas coisas, ora pela minha videira, ora pelo meu boi que está magro, ora pelo meu pasto, ora pela água que não sai do poço. E Jesus falou assim: vamos fazer um negócio, pega vocês todos e vai para o barco e vai para o meio do lago, atravessa do outro lado lá, deixa eu quietinho, vou despedir o pessoal, depois eu vou orar. E aí ele foi orar. Na madrugada Jesus foi descendo para olhar, o povo já tinha ido embora. E ele falou: cadê o barco? O barco estava longe, lá no meio. O vento foi levando. E Jesus falou: vou encontrar eles, porque eu falei que eu ia encontrar. E foi andando sobre as águas. Segunda vez, Jesus encontra Pedro no barco. Segunda vez, irmão. E mesmo tendo visto os milagres no barco, Pedro disse: Jesus, é tu mesmo? Não reconheceu a voz? Não sentiu ali o discernimento espiritual que era Jesus? E foi por dúvida. E quando chegou ali no meio do mar, sentiu o vento bater e afundou. E naquele momento ele disse: Senhor, gritou: salva-me. Foi o salvamento mais rápido descrito na Bíblia. Salva-me. Jesus esticou a mão, pá, puxou e pôs no barco. Pedro. Segunda vez, meus irmãos, que Jesus tem uma chamada com Pedro dentro do barco. Aí o que aconteceu? Passou 3 anos e meio. E Jesus foi levado na cruz do Calvário. E quando estava a caminho do Gólgota, Pedro saiu de perto de Jesus como todos os outros, por causa da imposição romana. E ele se escondeu ali numa fogueira com algumas pessoas que estavam comentando sobre o sacrifício de Cristo. E uns disseram: pelo teu falar, você é um discípulo dele. O outro: eu te vi quando você estava com ele em Jerusalém. Eu te vi sim na frente da sinagoga. É você é o tal de Pedro. E Pedro disse: não sou, não conheço. O outro disse: é sim, é ele. Ele falou: não conheço. Outro disse: é Pedro sim, ele está mentindo. Ele disse: eu não conheço esse homem. E nesse momento o galo canta. O galo, na verdade, é um sino que se toca, porque galinha veio da África para o Brasil. Israel não tem galinha. A Bíblia não menciona galinha. O galo é um sino que se toca quando vai haver alguma festa, algum sacrifício, alguma comemoração lá em Roma. É o tocar, chama o sino do galo. Muita gente fala que é o galo que fez. Tem nada a ver, não existe galo em Israel. Galo veio da África, galinha veio da África. Quando vier para o Brasil, daí colonizou para vários países da América Central. Israel não tinha galinha. Mas se fala o galo, porque no grego se diz: é o galo, é o sino que se toca ali em Roma para dar algum alarme para alguma coisa. Isso chama o tocar do galo, o canto do galo. Não é que tinha um galo ali esperando de madrugada para cantar. Isso aí não existe. Israel não tem galo. Tá? Olha na pesquisa. Terceira vez ele negou Jesus. Um homem que foi chamado no barco, um homem que afundou Jesus, resgatou no barco, e agora ele nega Jesus. E agora, depois de 3 anos e meio, Jesus é crucificado na cruz do Calvário. E aí Jesus chega para Pedro e fala: eu tenho um chamado na vida de Pedro, eu tenho um chamado na sua vida. Por misericórdia, eu vou dar a última chance para Pedro. A última chance. Jesus morreu, meus irmãos. Foi sepultado. A pedra foi tirada, ele subiu aos céus. Ninguém mais viu Jesus. Pedro, meus irmãos, começa um momento de reflexão na sua vida. Pedro diz: eu estava pescando, ele me chamou, eu aceitei. Só que eu vacilei no meio do mar, no mar, e eu afundei. Jesus me deu uma segunda chance, me ergueu e me colocou no barco. E me deu uma terceira chance. E quando chegou aqui, no dia da crucificação, eu neguei a Jesus. Meus irmãos, imagina a situação de Pedro. Imagina como estava o coração de Pedro, irmão Cid. Ele fez tudo por mim, 3 anos e meio vendo milagre, participei, ainda arrumei uma briga para Jesus, envergonhei o nome dele, cortando a orelha do servo, do sumo sacerdote, ele é um homem importante.
chamado Malco, que o nome dele era proferido, cortei a orelha do rapaz, que era o servo dele, que ia na frente com uma lança e um escudo, e Jesus falou, calma, calma. Colocou a orelha, colou, orou, foi embora. Pedro só teve vergonha. Naquele momento Pedro pensou, não tenho futuro, sou um homem rude, sou um homem que não tem futuro na obra de Deus. E ele cabisbaixo, triste, depois de ser preso, foi liberto pela igreja, ele triste, 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 e não sabia o que fazer, porque a Bíblia não narra o que ele fez depois que ele negou a Jesus. E por um estado na cabeça dele, presta atenção, Pedro disse, refletiu na vida e disse, olha, tudo começou num chamado do barco no mar da Galileia. Estava pescando eu e meu irmão, ele chamou, eu segui, passei 3 anos e meio junto, teve aquela sensação do barco, depois da multiplicação, afundei, ele me salvou, depois da crucificação eu neguei, Judas morreu, os outros discípulos sumiram. Que desgraceira é essa que aconteceu? Eu não tenho futuro, eu não presto para nada. E Pedro ali estava chorando, cabisbaixo, não sabendo o que fazer da vida. Ele levantou a cabeça e disse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu sempre fiz na vida. E ele pensou, se Jesus ali não me encontrou na montanha, não me encontrou na sinagoga, não me encontrou no curral, Jesus me encontrou no barco. Foi ali que tudo começou. Eu tive uma ideia, irmão Cid, eu vou para o barco, eu vou voltar para o barco, porque Jesus já morreu, mas ele deixou uma promessa, que voltaria. Sabe o que eu vou fazer, irmã Fatinha? Eu vou voltar para o barco. E aí João capítulo 21, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, irmão, que agora vai começar você a entender. João capítulo 21, Pedro disse, não sei mais o que fazer. Pequei, errei, neguei a Jesus, duvidei que era Jesus andando sobre as águas, mas tudo começou no barco. Eu vou voltar hoje para o barco, porque é a minha última chance que Deus está dando para mim hoje. É a última chance de eu ver Jesus. E João capítulo 21 diz assim, depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado, diz assim João capítulo 21, quero que todos abram, depois de tudo isso, da crucificação, depois que Pedro negou, diz assim, depois disto, Jesus apareceu novamente, meus irmãos, foi a última vez, a última chance, aonde? Na margem do mar de Tiberíades. E estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais outros 2 discípulos, quer dizer, o barco estava cheio. E Pedro disse, eu vou pescar, irmão, é o que eu sei fazer, tudo começou na pescaria, na vida não tem mais futuro, perspectiva, o mestre não está mais entre nós, vou voltar à minha velha prática. Presta atenção no que aconteceu aqui. Ele disse, vou pescar. E disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você também. E eles foram, novamente nós vamos entrar no barco, mas naquela noite nada pegaram, nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, quietinho ali. Dessa vez não estava andando sobre as águas, mas os discípulos não o reconheceram, porque ele já tinha sido ressuscitado, o semblante dele já era diferente, já brilhava, e ele, Jesus, lhes perguntou, filhos, quando eles estavam de manhã vindo embora, vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles responderam, não. Ele disse, então para aí, faz um negócio, joga a rede, tira a rede do lado esquerdo do barco, e joga a rede à direita do barco, e vocês vão encontrar. Para aí, meus irmãos. Pedro decepcionado. Pedro tinha um chamado. Pedro tinha um ministério a realizar na terra. Mas ele fugiu. Ele negou. Ele pulou para trás. Ele não realizou. E Jesus deu a última chance para ele. Última chance, irmão. E disse, eu vou no barco. E confrontou a estrutura de Pedro e disse, Pedro, você é filho de quem? Do pescador. Você tem experiência? Pedro disse, tenho. Você sabe aonde jogar rede? Sei. Sabe o horário para jogar rede? Sei. Sabe como puxar rede? Sei. Mas com todo o seu profissionalismo, com tudo que você é, com o que você tem, com a sua força e capacidade, conseguiu algum benefício? Nessa hora,
Ele disse não. Por quê, meus irmãos? Ele não ia prosperar nunca mais, porque ele aceitou ser um pescador de homens, porque enquanto ele estava pescando nas redes, ele prosperava. Enquanto ele trabalhava como pescador, ele prosperava. Mas no dia que ele aceitou Jesus e assumiu um outro ministério de pescar homens, ele nunca mais prosperou. Olha aí Deus começando a falar, presta atenção. Presta atenção, irmão. Deus chamou Pedro para ser um pescador. Ele fugiu, ele negou, ele duvidou e afundou. E agora ele foi pescar, pescou, jogou a rede a noite inteira. Imagina, a noite inteira. São 2 vigílias de 3 horas cada, 6 horas jogando. Vamos lá, e agora? Nem um peixinho, nem um lambarezinho. Puxou a rede, nada, nada de saque, nada, nenhuma tilapinha, nada. Vamos jogar de novo, mais longe, todo mundo, 1, 2, 3. Jogou, com toda a experiência. 1 hora, puxa, nada, irmão, nem um lambari. Mais 1 hora, já 3 da manhã, joga de novo. Mocidre, 6 da manhã, o sol saindo, porque ele estava em desobediência. Quem está em desobediência, Deus fecha as portas da sua vida. Não é diploma de advogado, não é dinheiro, não é renda, não é aposentadoria, não é nada. Nunca vai andar para frente, porque aceitou, mas negou. E Jesus olhou para ele e falou: Pedro, está gastando energia em vão, né? Está todo mundo cansado, 6, 12 aí, tudo cansado. Vergonha, né? Que vergonha! Filho de pescador, pescadores, e uma vergonha, não tem nada para pegar. Vamos fazer um negócio, Pedro? Eu vim ter um cara a cara com você. Pedro, eu vim agora, depois de ressuscitado, te dar a última chance na sua vida. Tudo começou no barco. O chamado, a desconfiança quando você afundou, e hoje aqui no barco, a sua decepção. E eu vou te dar uma última chance. Vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente? Esquece o que você sabe. Esquece o seu diploma. Esquece o seu salário. Esquece o que você já realizou nessa vida. E faz de uma outra maneira. Pega a rede que você jogar a noite inteira com a sua força. Apenas joga a direita do barco sobre a minha palavra. Você usando a obediência, você vai começar a prosperar na sua vida. Eita Deus. E Pedro disse, olhou para Tomé, Dídimo, Natanael, os outros que estavam quietinhos, como não sei de nada, Pedro é o líder, que ele mandar a gente faz. E eles jogaram a rede do lado direito. Eu pergunto agora para você, irmão, qual é a diferença? Um barco 4 metros, 2,5 do lago. Qual a diferença de jogar a rede à direita ou à esquerda do barco? Os peixes estavam tudo ali do lado direito? Não. Eles sabiam como fazer? Sabiam. Tinha experiência? Tinha. Tinha um know-how de vida com os pais que ensinaram? Tinha. Mas estavam em desobediência, e em desobediência ao chamado não prospera, não pesca, não tem comida, não vai para frente, gasta sua energia, frustração, desilusão, tristeza. E Jesus disse: Pedro, a última chance para a sua vida, volta para o barco, porque eles estavam vindo para a praia e viram Jesus, um homem sentado. Sabe o que Jesus estava fazendo, irmão? Sabe o que Jesus estava fazendo, irmão Fadinha? Sentado numa pedra, uma churrasqueira, ou seja, umas pedras, uns gravetos, e tinha um peixe ali. Jesus fazendo um churrasquinho de peixe. Sabia disso? Sabia? E os discípulos falaram: não, para, volta para o barco, Pedro, eu vou te dar a última chance. Volta, vocês estão vindo? Para tudo, irmãos, para tudo. Volta para o barco e faz diferente sobre a minha palavra. Recorda o chamado que eu te fiz há 3 anos e meio. Passei pescador de homens. Você fugiu. Naquele momento diz que a túnica de apóstolo que Pedro tinha, irmãos, presta atenção. A túnica de apóstolo, irmão, ele tirou essa túnica, jogou no chão do barco e ficou com as suas roupas de pescador. Voltou o velho homem, voltou a velha prática, esqueceu do chamado, ignorou quem era Jesus e não prosperava, porque estava debaixo de desobediência. Jesus disse: volta, 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 volta. Não quero aqui fracassado. Volta e joga à direita.
Talvez Pedro disse: ele é carpinteiro, gente. Ele mexe com madeira, não entende nada de peixe. Eu pesquei 6 horas. Agora de dia não dá para pescar peixe, o melhor horário é na madrugada. À noite ele sai para respirar, vem ali, a gente pega. Mas eu vou fazer. Eu estou frustrado mesmo. Eu estou arruinado. Eu não tenho mais chance. Eu não tenho mais perspectiva de vida. Porque eu estou indo embaixo. Pedro disse: de desobediência. Por isso não prosperou. Por isso estava em fracasso. E eles voltaram. Pedro coordenou, viraram o barco, voltaram. E o que fizeram, irmão? Olha aqui o versículo. O que fizeram? 6. Jesus disse: lance a rede do lado direito do barco, Pedro, e vocês vão encontrar. E eles lançaram, e já não conseguiam recolher a rede, porque tal era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse ao João: Pedro, é Jesus que está falando, Pedro. Ele está dizendo para você que o lado que você tem que andar do barco agora é pescar homens, não pescar peixe do lado esquerdo. E o versículo 7 disse: é o Senhor. E Simão Pedro, quando ouviu isso, o que ele fez, irmão Cid? Rapidamente, o que ele fez? Está dizendo aí? O que está dizendo, irmã? Versículo 7. Quando o discípulo amado disse a Pedro: é o Senhor que está falando, Simão Pedro, ouvindo isso, o que ele fez? Leia para mim, gente. Vestiu a capa de volta, porque se havia tirado. Presta atenção, irmão. Cingiu-se a colocar sobre os lombos. Presta atenção em nome de Jesus no que Deus está falando, irmão. Presta atenção no que Deus está trazendo para nós. Pedro tirou a capa de apóstolo que havia recebido, jogou no chão do barco e disse: eu não quero esse ministério. Eu vou voltar ao velho homem, eu vou jogar rede do lado esquerdo, eu vou voltar a ser pescador, eu vou voltar para a minha vida, porque lá eu tinha comida, lá eu tinha amigos, lá todo dia eu pescava muito ou pouco, mas eu sempre pescava. Não quero essa capa de ministério, é muito pesado. Tirou a sua capa de apóstolo que ele tinha recebido e jogou no chão. Quando ali diz que o discípulo amado olhou, disse assim: Pedro, é Jesus que está falando, é Jesus que está falando. Pedro disse: quem? Jesus, o Cristo Nazareno que ressuscitou? É. Olha a vergonha dele. Pegou a sua capa de apóstolo rapidinho e se vestiu de volta como era discípulo de Jesus, porque ele tinha tirado a sua capa. Dá para entender, irmão? Dá para a gente entender que Deus não prospera com quem tira a capa do chamado que Deus destinou para a sua vida. Não pesca peixe, não prospera, não é feliz. Não adianta usar a sua experiência, não adianta usar a sua sabedoria, o seu recurso. Quando você aceita colocar uma capa nos seus ombros de fazer a obra de Deus, irmão, custe o que custar, não tire ela. E Pedro tirou. Pedro tirou a capa. Eu quero perguntar para você: quantas vezes você tirou a sua capa e disse: não é para mim essa obra? Tive um chamado há 10 anos atrás, 20, 30, ano passado, mas a vida pela dificuldade, eu vacilei e eu afundei. Jesus me deu a segunda chance, me ergueu, voltei para a igreja, e agora eu vacilei de novo, tirei minha capa de vez, joguei no chão do barco, aonde se joga peixe, aonde se pisa. E Jesus falou: Pedro, você tirou a capa. O discípulo espantado disse: é Jesus, coloca a capa, Pedro, coloca a capa. Pedro disse que imediatamente colocou de volta a capa, se cingiu, se arrumou. Opa, ó o Pedro cristão aqui de volta. Voltei, ativa. Olha o que aconteceu. Versículo 8. E os outros discípulos que vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas já 90 metros da praia. Quando desembarcaram ali, viram o quê? O que viram ali? Leia comigo, irmão, versículo 9, João 21, 9. Quando desembarcaram ali, eles viram o quê? Brasas. Uma fogueira, brasas, e que tinha sobre ela? Um peixe. Jesus sentado quietinho, irmão, com uma brasa assando um peixe, sozinho. Só que ele falou: pô, o peixe não vai dar para nós.
Jesus, irmão, na brasa, sentado ali. Olha aqui. E tinha um peixe no pão. Então disse-lhe Jesus: tragas alguns peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia, e tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes na rede, ela não se rompeu. E disse-lhe Jesus, olha aqui, irmãos, disse-lhe Jesus: venham comer. Venha comer. Jesus sozinho na praia, irmão Sidney. Uma brasa, um peixinho, um pão. Primeira vez que narra na Bíblia que Jesus fez um churrasco. Primeira vez que diz. E ele falou: traz mais peixe. Tem peixe grande? Pedro disse: agora tem 153 peixes grandes. E aquele monte de homem não conseguiu puxar a rede. Então vieram os homens segurando o barco e arrastando a rede do lado do barco, porque não conseguiram virar. Está escrito aqui: vieram arrastando junto com o barco a rede. E Jesus disse: agora sim. Agora você entendeu, Pedro? Você pôs a capa de volta? Você sabe, Pedro, o chamado que eu tenho para a sua vida? Você fugiu? Tudo começou no barco. E aqui eu estou te dando a última chance hoje, Pedro, no barco também. Olha o milagre que eu estou fazendo. Como ele disse: venha e come. Seja, desfrute agora, mas não tire a capa. Nunca, nunca, nunca. Eu quero perguntar uma coisa para vocês, meus irmãos. Responda para mim: com quantos errados se faz um certo? Diga para mim. Com quantos errados, irmã Fatinha, se faz um certo? Ouvi uma história uma vez de um novato que estava lá no Nordeste, uma cidadezinha lá, e ele estava novato. Ele entrou num fábrica, ia ter uma festa grande dos santos ali, São Jorge, era Santo Antônio e São Jorge, ia ter duas festas. E um novato ali chegou, o homem que era o artesão disse: ó, nós pegamos o barro, fazemos São Jorge, pegamos o gesso, fazemos o Santo Antônio. Depois você pega a figura que está desenhada aqui, você pinta igualzinha. Esse é azul e preto, esse tem uma espada, e esse aqui tem uma capa marrom, um bigodinho e tal, você faz. E o novato, meus irmãos, não confundiu a forma? Não confundiu? Ele pegou a do São Jorge, colocou no Santo Antônio, em vez de pôr o barro, ele colocou o gesso e começou a fazer. E fez um monte de Santo Antônio na forma do São Jorge. E fez, que era para ser feito de gesso, foi feito de barro, e o de barro foi feito de gesso. E ele começou a pintar tudo errado. E tinha o Santo Antônio, que era o bonzinho, tinha a capa marrom, com a barbichinha e o cabelinho meio calvo, já estava com uma espada na mão. E quando o homem chegou, falou: o que você está fazendo? Já tinha produzido mais de 100, uma fatinha. Põe um barro queimado e fazia. O homem disse: pô, está tudo errado. Está tudo errado. Agora eu pergunto: pega uma forma errada. Com quantos errados se faz um certo? Com uma forma errada, dá para fazer algum certo? Não dá. Não dá. Não adianta você ter a capa, ter tirado a capa e começar a querer justificar os seus erros, justificar por que você não está prosperando, justificar por que alguma coisa errada não está dando certo na sua vida. Eu escrevi aqui e disse assim, ó: uma falha, ela não se transforma num erro até que você se recuse a corrigi-la. Uma falha que você teve, ela não vira um erro na sua vida, um ato errado se você se recusar a corrigir. Mas se você disser: eu tirei a capa assim, eu voltei atrás, eu estava jogando a rede à esquerda do barco como eu fazia antes, eu voltei para o mundo, na minha mente pelo menos, eu não exerci o ministério que ele me chamou naquele dia no lago de Genezaré, por isso estou pagando por isso até hoje. Por isso estou triste, por isso não prospero, por isso não pego peixe, por isso não venço na vida, porque eu estou debaixo de desobediência de um chamado. O hipócrita, irmão, o cristão hipócrita, é aquele que acha na sua mente que é o sabichão, mas só tem resultado de uma pessoa fracassada, mas acha que é o sabichão, e o resultado é de um fracassado. Não, mas eu sou sábio, eu sou bom no que eu faço, eu sou inteligente, e o resultado? De fracassado. Pedro achou que sabia alguma coisa. Cuidado, irmão. Deus te chamou faz um tempo. Deus teve um desafio para você. Meus irmãos, Deus só deu uma missão para Pedro. Pedro, só isso que eu quero. Não quero que você seja contador, advogado, engenheiro. Uma. Vem. Só quero que você seja pescador. Essa é a função sua. No começo teve entusiasmo, largou o barco fora, veio, para depois negar, para depois duvidar e afundar. E a última chance que diz na Bíblia, João capítulo 21, é a última vez que Jesus aparece ali para Pedro e diz: a última chance. Ou você aceita, você põe sua capa e assuma o ministério, ou
o inferno te espera, ou a derrota te espera, o fracasso te espera. Mateus capítulo 16, abra aí, irmão, eu quero que você entenda, isso é super importante para a sua vida. Mateus capítulo 16, versículo 15 em diante. Mateus capítulo 16, versículo 15 em diante. Você vai ver aqui que Jesus, quando ele chegou para Pedro, ele já sabia, meus irmãos, que Pedro poderia ter uma desculpa, que Pedro poderia se desculpar, Pedro poderia inventar, se justificar. Presta atenção, Mateus capítulo 16, eu quero que todos abram aí, Mateus capítulo 16, o versículo 15 ao 18. Estavam ali os homens perguntando quem é esse homem que faz milagres, que está desafiando ali a Roma. Diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 15. E Jesus chegou para aqueles, todos os 12 e perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? O primeiro se levantou, claro, o sabe tudo. Simão Pedro levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora presta atenção, versículo 17. Presta atenção, versículo 17, em nome de Jesus. Jesus, ele disse assim, olha o que Jesus disse para Pedro. Jesus deu uma resposta dizendo: bem-aventurado é você. Como é que ele chamou esse homem? Leia aí para mim. Bem-aventurado é você quem? Simão. Parou aí. Segundo ponto, filho de quem? Filho de quem? Leia, irmãos. Bar-Jonas. Filho de Bar-Jonas, porque a palavra filho de Jonas, ou Bar-Jonas em aramaico e hebraico, significa filho de Jonas. Porque isso não foi te revelado a você, porque é carne e sangue, mas por meu Pai que está no céu. E agora, meus irmãos, versículo 18: eu te digo que você é quem? Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Irmãos, você não sabe a dimensão que tem esse versículo 17 e 18. Eu vou começar a explicar para você. Eu vou explicar, irmão. Para de pensar no que você vai comer depois. Para de pensar nas coisas. Eu vou falar para você em nome de Jesus. O momento em que Jesus chegou para Pedro, ele disse, olha o que ele disse: Pedro, eu te chamei, eu te capacitei, não tem desculpa. Olha o que ele disse no versículo 17 e 18: eu conheço o seu passado, a sua origem, eu sei quem você é, eu sei os sofrimentos que você passou quando era pequeno, eu sei quando você tinha comida em casa ou não, eu sei quando você apanhou do seu pai, eu sei quando você foi injustiçado, eu sei quando você passou frio, eu sei. Por quê? Porque ele disse assim: Simão. Simão era o nome de Pedro em hebraico, significado passado, a origem do significado. Segundo, ele disse: eu sei a tua família, a tua criação, porque você é filho de Jonas. A palavra Bar-Jonas significa filho de Jonas. Eu sei a sua origem, eu sei como você passou a sua necessidade, a sua infância, eu sei como você viveu com seus irmãos, eu te conheço porque você é filho de Jonas e eu sei o seu dia a dia. Mas Pedro, eu quero te dizer agora, eu sei o seu passado, porque você chama Simão, o nome tem um significado hebraico. Você é filho de Jonas, eu sei a sua vida, a sua família, a sua necessidade, o seu dia a dia eu sei, e eu vou dizer o seu futuro agora, neste momento. Eu sei o seu passado, o seu presente, e eu digo: agora tu és Pedro. Tu és Pedro, tu és uma pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e eu te digo: este é o teu futuro, tu és Pedro. Sobre esta pedra edifico a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Hoje Deus diz para você, meu irmão: eu conheço o seu passado, eu conheço o seu presente agora, eu conheço o seu passado, Simão. Você não era Simão? Sou. Você não é filho de Jonas agora? Sou. Mas eu te digo, o futuro agora, tu és Pedro. E a partir de agora, as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Porque o que vai valer é o que eu te chamei. Você agora chama Pedro, pedra, e não mais Simão. E é isso que Deus está falando em nossa vida hoje. Hoje, irmãos, hoje. Tem uma história uma vez que eu ouvi de um pastor. O pastor era pastor de uma igreja batista. Ele estava chamando os jovens ali, ampliando a igreja. Chamou um jovem de 17 anos e falou: jovem, você tem talento. Alguns tocam bateria, alguns tocam teclado, outros trabalham no ministério de evangelismo. Você não quer trabalhar com nós? Tem talento de tocar uma guitarra ou um
semana, aí vem de domingo mais cedo, fica à tarde na igreja, eu não quero, eu quero curtir minha vida. E aquele jovem se foi, 17 anos, passou 13 anos daquilo, ele estava com 30 anos de idade. 30 anos de idade, curtiu a vida, gastou dinheiro, pegou mulherada, fez de tudo, fez tatuagem, correu, viajou vários lugares, foi embalada, fez tudo. Com 30 anos de idade, ele parou num momento da vida dele, olhou para a vida dele e começou a perceber que ele não conquistou nada. Só curtiu o dia a dia e não conquistou nada. Olhou para trás, viu que os amigos dele tinham se formado em faculdade, estavam ganhando bem. Viu outros que já tinham seu carro próprio, estavam comprando seu apartamento. Viu um outro amigo que ninguém dava nada, casou, teve filhos, estava feliz. Viu um dos seus amigos que já era pastor da igreja também. E começou ali a chorar. Começou ali a se desesperar e disse: o que eu fiz da minha vida? Já estou uma grande parte da minha vida gasta, 30 anos. Meus amigos bem sucedidos, com família, com filho, fez faculdade, eu não fiz nada, nem estudei, só curti a vida. Ele ali arrependido, voltou naquela igreja. Quando chegou naquela igreja, disse: olha, eu queria falar com o pastor da igreja. A moça disse: pastor, ano passado jubilou significa aposentou. Ele comprou uma propriedade de terra e foi plantar e quer viver a sua vida lá. E agora um pastor novo está aqui, que inclusive era um dos seus amigos. Aonde é a casa desse pastor, a fazenda? Disse: o senhor pega a estrada, vai, explicou. E ele pegou o rapaz e foi lá. Chegou lá na fazenda, bateu, entrou. E o pastor já de cabelo branco, velhinho, estava ali plantando as coisas dele e tal. E aquele jovem disse: senhor pastor, o senhor lembra de mim? O pastor olhou bem, já estava com barba. O rapaz disse: não lembro não. O senhor há 13 anos atrás me convidou, quando eu tinha 17 anos, para tocar na igreja, para fazer parte dos jovens do ministério, e eu recusei. Eu estou tão arrependido que eu vejo meus amigos bem sucedidos, meus outros amigos com filhos, faculdade, compraram seu carro, apartamento, e eu não fiz nada da minha vida, só perdi tempo curtindo. Como eu faço para recuperar esses 13 anos perdidos? Aquele pastor idoso, velhinho, cabelinho branco, pegou um saco que tinha de estopa na mão, deu para ele e falou assim: ó, meu jovem, vai no galinheiro ali, enche ele de penas esse saco e traz para mim. O jovem foi, encheu de penas aquele saco até a boca e trouxe. Aquele pastor no campo pegou pelo fundo do saco, chacoalhou aquele saco, o vento bateu na fazenda e levou todas as penas embora. Ele deu o saco na mão do jovem e disse: agora vai e pega uma por uma e me traz de volta. O jovem olhou para ele e falou: pastor, é impossível. Ele falou: assim também é a sua vida. Muitas coisas é impossível você recuperar, porque o tempo já passou e o vento já levou. E aquele rapaz começou a chorar. Quantas oportunidades perdidas, quantas oportunidades que Deus nos dá, e você tira a capa como Pedro tirou. Você tira a capa e diz: vou voltar ao velho homem. Era mais cômodo, era mais fácil. Eu vou continuar jogando a rede à esquerda do barco, porque a esquerda do barco tem um peitoral. Esse peitoral que eu posso debruçar, e ele ajuda a puxar as redes do barco. A madeira lisa, lixada, a rede não corta. O lado direito do barco não, o lado direito do barco é áspero. É só onde tem o barco tipo a canoa. Mas o lado esquerdo é cômodo. Irmã, onde puxa as redes, não se corta. É fácil, é cômodo, é melhor de agir. E Jesus falou: não. Eu não te chamei para você continuar. Desde aquele dia do lago de Genezaré, eu falei: larga esse barco, vem ser pescador de homens. Você está fora do chamado. Pedro, você não pescou nada porque você está em desobediência. A sua vida não vai para frente, irmão, se você estiver debaixo de desobediência. Todos têm um chamado de Deus, uma missão, uma função. Quando estamos debaixo de um chamado, e nesse momento ele disse: eu conheço o seu passado, Simão, porque esse é o seu nome de origem. Eu sei que você é filho de Jonas, porque eu sei a sua família, a sua vida. Mas eu te digo o teu futuro: tu és Pedro para mim. Tu és Pedro. Tu és uma pedra que eu edifiquei e chamei, e sobre esta pedra as portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno vão prevalecer você. O que Deus está falando hoje, irmão, é a capa que você deixou no chão, no fundo do barco. Hoje é a última chance que Deus está falando. Pega ela, põe nos seus ombros e diz: eu vou obedecer o chamado. Minha vida não está prosperando em uma área espiritual. Minha vida não está indo para frente na área sentimental. Eu luto, jogo 6 horas na rede e não pego nada. Minha vida financeira é só para comprar o do dia. Minha vida financeira, a Bíblia diz: vive em abundância. Aonde está essa abundância na minha vida? Diz Deuteronômio 28, dali
certo nunca, irmão, se não obedecer. Não vai dar certo nunca. Aqui eu tenho um tema que eu disse uma vez, muito interessante. Mike Tyson, quem já ouviu falar do Mike Tyson? Ele disse assim: todo mundo acha que é campeão no ringue, até levar o primeiro soco meu e cair no nocaute no chão. Mike Tyson disse isso. Todo mundo acha que é um campeão. Não, que eu sou bom, essa mensagem não é para mim. Ele falou, todo mundo acha que é bom. 30% das lutas dele, ele derrubou os adversários no primeiro round. O soco dele pesava muito. Ele disse, todo mundo acha que é campeão no ringue, até levar o primeiro soco e cair, nocauteado. Será que a gente vai esperar cair, irmão, com o soco da vida? Será que a gente vai esperar cair com a repreensão de Deus? Pela dor? Será que até quando a gente vai ficar esperando, jogando a rede à direita do barco e dizendo, por que não prosperei? Hoje a mensagem é, joga a rede do lado direito, irmão, faz uma coisa diferente do que você está fazendo. Volta atrás, pega a sua capa que está no chão, o ministério que Deus te chamou, e coloca aquela pessoa que era para você evangelizar, aquela pessoa da sua família que era para pedir perdão, aquela dívida que era para você pagar, aquele emprego que você saiu mal. Conserta a sua vida, porque senão, debaixo de desobediência, não adianta jogar rede e tentar. Não vai pescar nada. Nada e nada. É o que Deus está falando nessa noite para nós. Última referência em Atos capítulo 2. Abra comigo, irmãos, Atos capítulo 2. Atos no capítulo 2. Eu quero ler o versículo 14, por quê? Porque Pedro criou vergonha na sua cara. Pedro entendeu que era a última chance que Jesus estava dando para ele. Tudo começou no barco. E tudo ali acabou no barco. Atos capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos, começando no 14. Diz assim, depois que receberam o Espírito Santo, Atos 2,14. Então Pedro levantou-se junto com os 11 e em alta voz se dirigiu à multidão como pregador e disse: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixa eu te explicar isso e ouço com atenção. E ele começou a narrar, até lá embaixo no versículo 36, irmão. Põe o dedo lá embaixo no 36. Põe o dedo lá no 36, o que ele explicou tudo. E ele disse: porque todo Israel, fique certo disto, este Jesus a quem crucificaram, Deus fez dele o Cristo, significa o Salvador. Quando todos ouviram isso, ficaram aflitos em seus corações e começaram a perguntar para Pedro e aos outros apóstolos: o que vamos fazer então? E Pedro respondeu: arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos seus pecados, e depois receberão o dom do Espírito Santo. E ele diz: pois a promessa é do Senhor para vocês, para seus filhos, para todos que estão longe, e quantos todos o Senhor os chamar. Agora diz aqui até o 41, ele diz aqui, os que aceitaram a mensagem e foram batizados naquele único dia. Houve um acréscimo na igreja de quantas pessoas? 3.000 pessoas. Você consegue entender a diferença do homem que recebeu o chamado? Teve duas oportunidades, abandonou, negou, duvidou, jogou sua capa no chão do barco e não prosperava, porque estava debaixo de desobediência. Consegue entender a vida de um cristão quando está debaixo de desobediência? Não vai, não flui, não prospera, não tem alegria, não come tudo que quer, não sorri todas as vezes, sofre, não tem a roupa que quer, porque está debaixo de desobediência. Pastor, meu marido não se converte, meu filho não sai do mundo, não sai das drogas, não sai do videogame. Enquanto estiver debaixo de desobediência, não adianta jogar rede. Meus irmãos, é do outro lado que se joga rede, do lado que Jesus disse lá no começo: pescador de homens. 3.000 pessoas se converteram num dia, porque um homem resolveu criar vergonha e aceitar o chamado. Até então estava ali para pescar, não sei o que fazer, estou triste, estou frustrado,
Atos 2, não pescou nada, triste, frustrado. E agora aqui 3.000 pessoas, há um mundo de prosperidade vindo na mão de Pedro. As pessoas indo atrás pedir conselho, a pregação sendo pregada com o poder do Espírito. Tudo por quê? Porque ele colocou a sua capa e voltou à obediência. Ele largou o mundo, a sua vida mundana, e jogou a rede do lado direito do barco, que era o lado de Deus, quando ele tinha chamado. E começou a prosperar. A diferença de não pegar nenhum peixe e pegar 3.000 almas, como Jesus chamou pescadores de homens, é porque estava agora debaixo da obediência de Deus. 100% debaixo da obediência de Deus. Eu vou contar o último relato aqui. Houve uma história que eu ouvi quando eu estava morando nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos estavam começando a prosperar, depois da Segunda Guerra Mundial, vinha muita gente da Europa trabalhar nos Estados Unidos. Presta bem atenção. Teve um homem que saiu da Europa, num paizinho lá, e falou: vou para os Estados Unidos, vou pegar um navio. Esse navio na época demora 4 semanas. Vai andando devagar, parando. 4 semanas. E ele disse: sabe o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para ficar comprando comida e levando, eu vou fazer um negócio. Eu vou pegar um queijo grande defumado, que esse queijo defumado ele dura muito. Vou colocar num pano branco, pano de algodão branco, e vou levar. Eu tenho só o dinheiro da passagem. Lá nos Estados Unidos eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. Isso depois da Segunda Guerra, história verídica. E o homem pegou o seu navio e veio da Europa para cá. E na primeira semana, ele pegava todo dia um pedacinho daquele queijo defumado e cortava e comia de manhã, comia tarde, comia à noite. Enrolava no seu paninho, muito limpinho, foi. Na primeira semana foi de boa. Na segunda semana, ele abriu o pano, começou a cortar o queijo e comer, e fazer queijo de novo, e comia o queijo, e comia o queijo, e comia. 2 semanas já. Na terceira semana, ainda faltava 2, ele abriu o queijo e falou: queijo de novo. O queijo estava bom, que era defumado. Queijo de novo. Ai meu Deus, ele cortava o queijo e comia mastigado. Falei: o que eu tenho, e comia. Quando entrou a 4ª semana, irmão, a 4ª semana, ele comia aquele queijo, já desceram por água, a goela abaixo, tomando água, e não estava aguentando mais. O queijo não estava estragado, estava bom, que era defumado, mas ele, na 4ª semana, entrou comendo queijo. E ele se revoltou. Ele se revoltou. Ele falou: não aguento mais ficar aqui no porão do navio, nesse quartinho, nesse pedacinho aqui dormindo. Eu não aguento mais, eu vou falar com o capitão do navio. Ele se levantou e foi conversar com o capitão do navio e disse: senhor capitão, eu vim da Europa, falta 1 semana para a gente chegar. E eu não aguento mais comer. Tudo que eu tenho é esse queijo aqui, ó. Já foi metade dele. E eu não aguento mais comer queijo. Eu lavo o navio, limpo o banheiro, lavo a panela, faço o que for. Mas me dá uma refeição digna, por favor, porque tem 1 semana para chegar ainda lá. O capitão do navio anunciou, olhou bem para a cara dele e disse: meu jovem, cadê o seu bilhete da passagem? Ele olhou, tirou o bilhete da passagem, olhou e disse: está aqui. Ele olhou bem para a cara daquele jovem e disse: você não sabia não? Que todas as refeições do navio estão incluídas no bilhete da passagem. E a mesma coisa eu digo, irmãos. Vive em desgraça, pobreza, tristeza, doença. E eu digo: você não sabia que todas as bênçãos que Deus prometeu para nós está incluída na sua passagem daqui na terra para o céu? Mas tem crente comendo queijo, por causa da ignorância, porque tirou a sua capa, colocou no chão e voltou a jogar a rede à esquerda do barco, fazendo o que fazia, baseado no que você tem, no que você pode e no que você sabe, e está debaixo de desobediência. E Pedro, debaixo de desobediência, a noite inteira pescando com mais 11, não pegaram um peixe. Talvez a sua vida esteja assim hoje. A mensagem, pastor, está mexendo com a minha estrutura. Pastor, está desafiando o meu cristianismo. É esse o objetivo da palavra. Ela é uma espada de 2 gumes. Ela corta, ela divide, ela mostra a verdade. Eu não sei o que passa na vida, irmão, de cada um que está aqui hoje. Só sei que, enquanto estiver debaixo de desobediência, não adianta orar, não adianta jogar rede, não adianta fazer nada. Enquanto você tirar a sua capa do chamado que Deus te deu e fazer a sua vida mundana, mas eu sou honesto, eu não mato, roubo nem prostituo, eu trabalho e recebo meu salário, não vai prosperar. Não vai prosperar. A frase vai ser a mesma: temos o que comer? Não temos nada. Tem do que se saciar? Não temos nada. Tem alimento para sua despensa? Não tem. Porque está debaixo de desobediência. Do que? Do chamado que Deus tem para
para a sua vida. E Pedro pegou a capa, colocou no capítulo 21. No capítulo 2 de Atos ele já foi buscar Deus, foi batizado com o Espírito Santo, começou a pregar. 3.000 almas, meus irmãos. Jesus falou: agora sim, todas estas bênçãos prometidas na Bíblia vai sobre a sua vida. Todas as refeições do navio agora vai sobre a sua vida. Depois ele fez uma outra pregação. Mais 2.000 pessoas, sabia disso? Primeira igreja maior pentecostal da Bíblia. 5.000 pessoas pela vida de quem? De um homem que fracassou, mas se levantou. Um homem que negou, mas se arrependeu. Um homem que tirou a capa, mas pegou a última chance com unhas e dentes, colocou a capa e foi fazer a obra de Deus. Jogou a rede à direita do barco, fez diferente, num outro processo, e foi abençoado. E é isso que eu quero deixar nesta noite. Volta para o barco. O tema da mensagem é: volta para o barco, porque Deus tem todas as refeições do navio. Deus tem essas 3.000 almas para a sua vida. Deus quer salvar seu marido, seu filho, sua família, te dar sua casa própria, quer que você viva em abundância, não dependendo de remédio, quer que você tenha dinheiro para comer onde você quiser, que você tenha abundância na sua vida, mas não esteja debaixo de desobediência do que Deus te chamou para fazer. Vamos ficar em pé nessa noite, vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus agradecendo. Por quê? Porque a misericórdia é grande. Ele deu uma última chance para Pedro. Ele deu uma última chance para Pedro. Ele disse: Pedro, se você não agarrar essa, eu não vou ressuscitar de novo não. Levante agora, meu irmão, em nome de Jesus, porque a Bíblia fala que nós podemos conscientizar, mas quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Fique de pé agora, coloque a sua vida no altar de Deus, e eu quero orar juntamente com você. Nesta noite eu quero orar com você. Aquilo que você deixou a desejar, o chamado que você fugiu, a capa do ministério que você tirou e deixou no chão do barco para ser pisada, esquecida. Hoje Deus está te chamando, meu filho e minha filha. Hoje é dia de você pegar sua capa de volta. Hoje é dia de você colocar a rede do lado direito do barco como eu mando, e você vai achar prosperidade dentro da sua casa. Você vai ver salvação na sua família. Você vai ver prosperidade no seu emprego. Você vai ver promoção. Você vai ver que essas coisas não vão quebrar. A dor não vai vir. A doença não vai chegar. A penúria, a tristeza, a injúria, a frustração não vai vir na sua vida. Você vai ser realmente o que eu te prometi, mais do que vencedor. E Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer mais contra a sua vida. É o que Deus diz para você nesta noite. E o desafio é: abra o seu coração, faça, meus irmãos, um voto com Deus hoje, em nome de Jesus, de pegar a capa. Você sabe qual é a capa que Deus colocou na sua vida. Você sabe qual é o chamado que você muitas vezes deixa de lado. Você vacila, você acha que não é tão importante para a sua vida, e de vez em quando volta a jogar a rede à esquerda do barco, fazendo coisas que você fazia, sabendo que hoje Deus está te dando uma chance especial. É nesse momento, ó Pai, que eu entrego esta igreja em tuas mãos, este culto. Grande é a tua palavra, Pai, sobre a tua palavra nós dissemos, ó Pai, vamos voltar sim para o barco, e nós vamos ter esse encontro com Cristo genuíno. Nós vamos vestir de volta essa capa e nunca mais vamos largar, porque nós queremos prosperidade, vida, bênção, abundância. No nome de Jesus eu entrego esta palavra, ó Pai, diante de Ti, que a Tua bênção, o Teu poder, o Teu Espírito Santo faça a obra, Pai, e que aqui todos voltem para o barco e façam a obra que Tu chamaste, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agradecer a Deus, vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus por este culto, irmãos, para que Deus possa estar abençoando a sua vida. Esta semana é o primeiro mês, pastor, irmão, não deixa terminar janeiro com maldição, com desobediência. Fevereiro tem que ter testemunho, irmãos, tem que vir alegre contar testemunho da sua família, do seu emprego, do seu trabalho. Pedro era um fracassado, mas teve 3.000 almas que aceitou Jesus. Deus, Ele tem prazer em abençoar a sua vida, irmão. Ele quer te dar vida em abundância, mas depende de você pegar a capa de volta e dizer: Senhor, eu vou encarar o chamado, eu vou assumir, eu vou dar testemunho, em nome de Jesus. Ergue as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente em todas as vidas, desde agora até a vinda de Cristo. E a igreja diz: Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Cumprimente aí pelo menos uns 10, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir a Deus, não? Pode aplaudir a Deus. Deus merece o melhor.